O que o Congresso fez na última semana é inconstitucional. Dessa vez, eles acionam a AGU para que o brasileiro continue pagando mais impostos. Será que essas empresas, esses segmentos, estão realmente gerando os empregos prometidos? Muitos foram isentados por lobby que fizeram no Congresso Nacional, que não gerava emprego, que não dava contribuição. Transformando a liberdade do autor de crime hediondo mais restritiva. Vamos punir mais porque isso vai resolver. Não resolveu e esse não vai resolver. A decisão do governo de questionar no Supremo Tribunal Federal a derrubada do aumento do IOF pelo Congresso repercutiu no plenário da Câmara. O líder da minoria, deputado Carlos Jordi, criticou a decisão. Seria cômico se não fosse trágico. Nós estamos ouvindo aqui os deputados do PT, como papagaios de pirata, endossando essa narrativa do governo de que eles teriam feito a judicialização ao STF porque o Congresso violou a separação entre os poderes com relação à derrubada do IOF. É algo muito cômico, é irônico, porque, na verdade, o Congresso Nacional está previsto no artigo 49 da Constituição, tem essa prerrogativa de sustar os atos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar e também dos limites da delegação legislativa. E o IOF é um tributo de caráter regulatório, não é arrecadatório, não serve para arrecadar, e estava sendo utilizado com essa finalidade, por isso que nós utilizamos, sim, da nossa atribuição. Quem está violando a separação entre os poderes são vocês, estão entrando em guerra com o Congresso Nacional, mais uma vez. Nós pedimos uma ação direta de constitucionalidade. Não é que entramos contra o Congresso. O objetivo do governo não é escalar uma crise. O objetivo do governo é um só: defender as prerrogativas do poder executivo, defender as prerrogativas exclusivas do presidente da República. Na verdade, era obrigação da União recorrer. A União não pode abrir mão de uma função e de uma competência sua. Tem mais. O artigo 49 diz o seguinte, quando fala de PDLs, é da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Onde é que está aqui a exorbitação, o exorbitar? Não teve. Então o direito é claro, a Constituição é clara. O chicote do governo Lula, do ministro Haddad, não para. Dessa vez, eles acionam a AGU para que o brasileiro continue pagando mais impostos. Eles querem derrubar o PDL aqui dessa casa. Eles querem romper o processo democrático, que aqui o Congresso, a Casa do Povo, disse não ao aumento de impostos. E eu vejo subir na tribuna deputados de esquerda, um após o outro, tentando explicar como é bom aumentar o imposto IOF. E eles mentem com a cara mais lavada do mundo, dizendo que não afeta os mais pobres. Como não afeta os mais pobres? Quem parcela uma geladeira lá na Bemol, lá no meu estado, está pagando mais IOF. Nós vamos seguir o caminho da direita que propõe a desvincular a aposentadoria do salário mínimo para jogar nossos aposentados na indigência. Eu não vou votar a favor disso. Nós vamos sacrificar o pessoal que recebe o benefício de prestação continuada. Também eu não votarei a favor disso. E por isso estranhamos muito quando de maneira aceleradíssima, Câmara e Senado se juntaram para derrubar o decreto do presidente a respeito do IOF, que é uma atribuição exclusiva do Poder Executivo. Esta casa aqui, exorbitando seus poderes,
para defender o setor financeiro e os bilionários. Esse não é o caminho para o Brasil. O que o Congresso fez na última semana é inconstitucional. A Constituição é clara. Em se tratando de matéria do IOF, como foi o decreto que o presidente Lula fez, a Câmara e o Senado não têm competência para fazer alterações ou para derrubar o decreto. Foi por isso que nós entramos, sim, no Supremo Tribunal Federal para que se faça essa correção. Olha a notícia de hoje. A AGU anuncia ação no STF contra a derrubada do decreto do IOF. Congresso violou a separação dos poderes. Pelo amor de Deus, fechem o Congresso Nacional, porque a partir do momento que nós aqui, representantes do povo brasileiro, não podemos fazer esse tipo de suspensão através de um decreto, realmente nós temos que fechar as portas e cada um voltar para o seu estado e viver a sua vida. O governo assume com isso um aspecto ditatorial, senhor presidente, porque é inadmissível pensar que nós, que representamos cada estado, cada um do cidadão brasileiro, não tenhamos esse direito. Com o decreto do IOF se arrecada 20 bilhões esse ano e 40 no ano que vem. E arrecada de quem? De quem tem dinheiro, de milionários, de bilionários, de pessoas que lidam com operações financeiras de vulto. E a medida provisória que veio tributa quem? Tributa bancos, operações tributárias para bancos, para o sistema financeiro, rendimentos financeiros. Tributa quem? Tributa fundos de investimento, tributa as bets arrecadam bilhões nesse país e não pagam uma coisa ridícula, menos que uma servidora de salário médio nesse país. Não é possível que quem é assalariado, que quem ganha pouco, pague tributos de 27,5%. E um banco pague 6%, a Bet pague 6%. Isso é um escárnio, é um escândalo. O plenário aprovou proposta que obriga o governo a calcular o valor financeiro da chamada economia do cuidado. O projeto define como economia do cuidado os trabalhos domésticos que não são remunerados, como cozinhar, limpar a casa, cuidar das crianças e dos idosos. A proposta prevê a criação de uma conta à parte no Sistema de Contas Nacionais. Os dados ajudarão na definição e implementação de políticas públicas. Ao longo da história, esse cuidado ele fica nas costas das mulheres, das famílias todas brasileiras. E a partir da aprovação da Política Nacional de Cuidados, a gente conseguiu entender que o Estado tem que se responsabilizar por compartilhar esse cuidado com as famílias. Aprovamos de forma unânime essa política aqui e agora damos esse passo no avanço do projeto da economia de cuidado para entender que quem trabalha, cozinha, passa roupa, cuida das crianças, faz a roda do mundo girar, a roda da sociedade girar, também contribui para a vida produtiva que está lá no PIB acontecer. O que estava sendo proposto aqui era que a economia dos cuidados pudesse ter uma conta satélite e a prestação de bens e serviços poderia se abrir uma margem de ser incluído no PIB. O PIB é evidente que só tem indicadores que são medidos por transações monetárias. E colocar economia de cuidado quando não é remunerado, poderia inflar, poderia dar um PIB artificial e que daria uma falsa sensação de crescimento econômico. O que se busca aqui é que se crie uma conta satélite para que se possa, enfim, mensurar o peso do cuidado não remunerado. Que, veja, se estima que ele represente por volta de 13% do PIB. Aqui alguém fez alguma confusão de que isso seria acrescido ao PIB. Bom, o PIB, ele pressupõe relações monetárias. E nós estamos aqui falando de um trabalho não remunerado que precisa sair da invisibilização para que seja considerado o trabalho e, a partir daí, nós possamos ter políticas públicas de qualidade para valorizar esta política de cuidado. A autora do projeto, a deputada Luiziane Lins, destacou que no Brasil 24 milhões de pessoas trabalham diretamente no setor do cuidado. O que nós queremos dizer é que esse trabalho acontece
Esse trabalho é só uma realidade que nós estamos querendo que a gente olhe para ela e não ache que aquelas pessoas são desocupadas. Esse setor hoje no Brasil, incluindo o trabalho doméstico não remunerado, ele representa mais do que o dobro, ele representa 13% do nosso produto interno bruto, mais do que o dobro do que o que representa a agropecuária. A maioria vota assim ao texto, considerando a relevância deste importante projeto, que inclui as mulheres dessa parte significativa dentro do PIB. E também pensando que esses conselhos, e acho que até faço um contraponto ao que eu vi há pouco aqui, esses conselhos são fundamentais para que se tenha aí esse debate, trazendo esta sociedade para ser participativa de forma ativa e efetiva. A proposta ainda deverá ser votada no Senado. O plenário aprovou urgência para a votação do projeto que estabelece regras para a concessão ou renovação de benefícios tributários, como metas de desempenho e impacto na redução de desigualdades regionais. O texto prevê o monitoramento dos resultados dos incentivos concedidos e a possibilidade de cancelamento. Hoje nós sabemos apenas que o governo aí estima algo em torno de 520 bilhões de reais os gastos tributários, ou seja, o que deixa de ser arrecadado este ano, o que deixará de ser arrecadado este ano em função dos subsídios que são dados, que não tem transparência, que ninguém sabe se realmente está atingindo o desejo dos legisladores, que é gerar emprego, gerar renda. Se é gerar emprego na quantidade que foi informada lá atrás, na época que foi dado esse subsídio. Será que essas empresas, esses segmentos, estão realmente gerando os empregos prometidos? Talvez não. Mas como é que nós vamos fazer uma lei dessa aqui, de uma hora para outra, em 10 dias, em 5 dias? Tem urgência, lógico que tem urgência uma matéria dessa. Mas eu acredito que tramitando na Comissão de Finanças e Tributação e na CCJ, pelo menos essas duas comissões, seria de bom tamanho. Veja bem, ninguém está falando em criar nada de novo de imposto, mas fazer aqueles que foram isentados de impostos, e muitos foram isentados por lobby que fizeram no Congresso Nacional, que não gerava emprego, que não dava contribuição, passarão a ter, portanto, que pagar imposto no Brasil, como qualquer cidadão paga de imposto. Então, esse projeto, ele começa a entrar nessa discussão, mas é um projeto que, inicialmente, trata para frente do assunto. Ele fala apenas de quais seriam as regras para que não houvesse isenção fiscal para frente. Mas nós precisamos, desde já, fazer com aqueles que não pagam o imposto, que têm a renúncia fiscal, imediatamente comecem a pagar ao Brasil para a gente dividir renda e fazer justiça tributária. Os deputados aprovaram ainda projeto que aumenta o tempo para a progressão de regime para condenados por crimes hediondos. O tempo pode chegar a 80% do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado, se o crime resultar em morte. Transformando a liberdade do autor de crime hediondo mais restritiva. Ele deixará de cumprir apenas 40% da pena para cumprir 80% para ter direito à progressão de regime. Mas essa casa hoje vai decidir quem é a favor de liberdade de estuprador, quem é a favor de liberdade de feminicida, de homicida, de sequestrador. É isso que nós vamos decidir. O primeiro elemento é uma crença de que fazer uma pena maior, fazer com que a pessoa cumpra mais tempo de pena, vai amedrontar o criminoso para que ele não cometa o crime. Ele vai pensar 2 ou 3 vezes. Pois bem, esse Congresso aqui, ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, aumentou penas, dificultou progressão, criou mais outros tantos projetos punitivistas. E qual é o resultado? O resultado, racionalmente, foi a diminuição da violência? Bom, parece que não. A gente acaba de ouvir mais um discurso desses raivosos que mobilizam o medo das pessoas para dizer: vamos punir mais porque isso vai resolver.
não resolveu e esse não vai resolver. Colocar as pessoas por mais tempo neste sistema prisional colapsado não resolve o problema, ao contrário, faz com que o crime organizado tenha mais força e poder. 830 mil pessoas estão presas hoje, 40% delas sequer tiveram julgamento sobre isso. E é lá, nesta usina de criminalidade, que são os presídios, que as facções criminosas aumentam o seu poder. Nós estamos vivendo, por parte desses parlamentares que foram eleitos aí, um verdadeiro negacionismo criminal. Nós sabemos que hoje a ação das facções criminosas está alastrada em todo o país. São mais de 88 facções já catalogadas e atuando firmemente. E eles promovem o que, senhor presidente? Crimes hediondos, crimes qualificados, crimes que com certeza precisam ser tratados com rigor. E esta casa tem a obrigação de entregar isso ao povo brasileiro. Para que serve a progressão de regime? Ela hoje é um direito do preso para a reintegração gradativa desse preso à sociedade. Ou então a gente muda as bases do que a gente entende sobre o direito penal e diz, não acredito que é possível a reintegração do preso. Como em alguns lugares você tem prisão perpétua, pena de morte, o que não é o caso do Brasil. É para isso que serve a progressão de regime. O Brasil já coopera quando não tem, como já ouvi, pena de morte, prisão perpétua, e de repente começa a facilitar para os bandidos que eles possam ter uma progressão depois de 40% de cumprir a pena. Ora, chega! Essa questão da segurança do Brasil, essa questão do bandido, essa questão do crime hediondo, está cada dia pior nesta nação. É preciso de endurecer a pena, sim. É preciso de que esta progressão aconteça depois de 80%. É preciso de reforçar e ser contra essa história de saidinha. É muito bandido à vontade nesse país. O que nós estamos debatendo aqui, se nós vamos colocar todos os crimes para ter progressão somente a partir de 80% de cumprimento da pena, nós não estamos apostando na ressocialização e estamos apostando para fazer formação de criminoso, que é talvez o que alguns querem, porque o sistema prisional hoje forma muitas vezes e piora a situação. Nós estamos colocando aí a pena 80% para a progressão, 80% do cumprimento da pena no caso do feminicídio. Quando não se concorda com isso, é o mesmo que dizer que o homem, o criminoso, né, o criminoso que mata a mulher, ele pode matar, ele vai ter que matar 2, 3 mulheres para que ele tenha que cumprir 80%. Se matou uma só, está barato. Vai lá, mata outra para poder, então, ter que cumprir 80% da pena. Isso é um absurdo. Então, em nome da defesa das mulheres, em nome da pacificação social, em nome da eficácia da sentença do criminoso, é que esse projeto precisa ser aprovado. Vamos dizer não à impunidade, e sim a esse projeto. O texto segue agora para o Senado. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. No dia 26 agora de junho, eu estive em Breves, no Pará, acompanhando o Excelsior 2025, uma missão da FAB, comandada aqui pelo nosso brigadeiro, comandante Damasceno. Essa é a maior operação humanitária já realizada pela Força Aérea na Amazônia. A ação coordenada pelo Estado-Maior da Aeronáutica, Comara, e diretorias especializadas leva apoio médico, social e logístico a comunidades ribeirinhas de difícil acesso. Na etapa final, realizada em Breves, o exercício Excelsior superou 30 mil atendimentos entre consultas, exames, distribuição de medicamentos e ações de orientação em saúde por meio do Hospital de Campanha Flutuante. A operação realizou cerca de 170 militares e dezenas de voluntários, evidenciando o papel essencial da logística militar na proteção
das vidas e na integração da Amazônia. Isso, inclusive, desafoga o nosso próprio SUS.